Caramba, segura essa história aí que essa história é boa, essa é Bora. inédita, hein. A minha mãe ela caiu e quebrou o úmero, então ela ficou internada. E na primeira vez que ela ficou internada, ela não chegou a operar, ela fez uma redução. E aí nesse período, no leito que ela ficou, aconteceu um caso de abuso ali dentro do hospital, foi famoso, saiu no jornal e tal. E no momento que aconteceu isso, a minha mãe estava minha mãe, a menina que foi abusada, né, e uma outra senhora. O cara dopou as pessoas no quarto, só não dopou minha Puts, mãe. Por quê? Porque minha mãe ouviu uma voz falando assim: "Finge que você tá dormindo". caramba. E ela me contou isso depois, ela: "Filha, deixa eu te contar, eu estava aqui, mas eu ouvi, falou pra mim: 'Fecha o olho, finge que tá dormindo'". E aí eu fechei meu olho, só que eu fechei o olho e fiquei com aquele olhinho assim meio Observando. e aí ela viu tudo e tal, e aí ela foi, ajudou na investigação, o cara foi preso, enfim. Mas a minha mãe se safou daquela de ser dopada, o que poderia ser muito perigoso, né. Sim, porque ela poderia ser abusada também. Exato, porque ela estava já ligada que Recebeu é um aviso. um aviso, que eu também já recebi esse aviso em outros momentos. E aí, o que que aconteceu? Como ela foi fazer a redução, ela precisou tomar anestesia. E aí eu já imaginava que ela ia voltar daquele jeito grogue, né. Aí eu falei: "Pô, vou até gravar, porque alguma coisa engraçada Bota com a história. eu falei: "Alguma coisa engraçada minha mãe vai fazer". Mas eu fui pela diversão. Hum. Aí daqui a pouco ela olhou assim pra mim: "Eles estão aqui, olha". Eu falei: "Eles quem, mãe?". "Seu avô, a minha avó, eles estão dançando, eles estão tudo pintado, estão tudo pintado, tá tendo festa". Eu falei: "Aonde, mãe?". "Aqui na tribo". Aí eu já Puta comecei merda. e aí eu falei: "Pô, beleza, ela tá dopada, ela vai ver qualquer coisa, né". Pô, imaginei isso, né. E aí daqui a pouco a minha mãe começou a falar numa língua, eu nunca parece língua indígena, parece até com tupi, né, porque tem variações, né. Muito parecido e ela falando aquilo, aí ela olhava pra mim e falava: "Jaci", blá-blá-blá, porque Jaci é o meu nome indígena. E aí o rosto da minha mãe se transformou, ficou diferente e ela virou pra mim e falou assim: "Jaci", como se tivesse me Gente, conhecendo, sabe, me vendo. E aí ela perguntou: "Cadê a Nakauã?". Aí eu falei: "A Nakauã não vem hoje", que é meu irmão. hum, Não é o nome do meu irmão, mas é o nome indígena dele, né, que eu fui descobrir sim. depois. E e aí ela foi, olhou assim como se estivesse me vendo, me conhecendo, mas não era o rosto da minha mãe, estava muito estranho. E aí minha mãe voltava e chorava assim, ai, chorava porque estava vendo o pai dela, e vendo eles dançando na tribo, eles dançando lá, aí eles estão em festa, eles estão tudo pintado, tá tudo muito bonito. Aí ela chorava assim, aí daqui a pouco eu começo a ouvir um chocalho. Meu Deus. Meu Aí Deus, você vê que o negócio vai pegando é, o mundo, né, não é, fica numa pessoa. exato. E eu ouvindo assim, eu falei: "Gente, não é possível". Aí minha mãe: "Olha lá, olha eles dançando, ó. Você tá ouvindo? Estão tocando, você tá ouvindo?". Aí eu falei: "Tô mãe, eu tô ouvindo o chocalho". Aí ela: Isso". Eu falei: "Tô ouvindo mãe, eu tô ouvindo". E aí ela falou assim: "A minha avó tá aqui". Aí eles e ela falava alguma coisa assim, não sei se curumim, guerreiro e tal. Assim, eu não sei que tipo de tribo que era, tá, mas eu creio que seja uma tribo onde as mulheres também eram guerreiras, porque a minha mãe falava alguma coisa naquele momento, o que eu achei bem bacana. Eh, e aí minha mãe emocionada, e aí minha mãe voltava assim: "Filha, eu tô maluca?". Aí eu falei: "Não, mãe, é que você tá com anestesia, tá tudo bem". Aí eu falava assim: "Deve ser meu avô vendo você, né, mãe, e tal, ver se você tá bem e tal". Aí ela chorava: "Não, filha, eu tô maluca, eu não posso estar vendo isso". Aí daqui a pouco ela voltava pra lá. Foi um Nossa, negócio que assim brisa. aí eu conversei com esse meu amigo, né, eu mostrei os áudios pra ele, ele falou: "Olha, eu vejo muita gente voltando de anestesia e tal, mas a sua mãe tá muito coerente ali, sabe. Eh, não tá uma coisa jogada assim, sabe". E foi bem louco isso, foi bem louco. Aí depois, Uhum. no dia seguinte, ela falou assim: "Filha, você lembra do que eu falei?". Eu falei: "Lembro, mãe". Então aconteceu mesmo?". Eu falei: "É, mãe, deve ter acontecido". Porque ela lembra. Tipo, não foi uma viagem, entendeu, por causa dela, ela lembra de detalhes. Ela falou: eles estavam pintados, não sei o quê". Eu vi. Ela estava emocionada, assim, sabe, do que ela viu. E foi assim, isso foi incrível, assim, pra mim foi um negócio realmente muito incrível.
Então, assim, as coisas acompanham, sabe. Eu não tenho muito como fugir não, gente, não tem Não, você não tem, até porque é uma coisa que tem. realmente, né, se a sua mãe não tivesse te falado, era a frase que eu iria usar agora, que parece que tá no DNA mesmo, né. É. Porque não são fatos isolados, vocês conseguem ver, né, e Uhum. sentir tudo juntas até. Sim. Então não é uma percepção sua ou uma percepção dela, é uma percepção conjunta das 2. É muito doido, porque eu não conheci meu avô, né, em vida e tal, mas teve uma vez que nessa casa bizarra, né, que eu contei essa história, eu estava no meu quarto e eu não tenho certeza, tá, mas eu acho que chegou a bater na minha porta, eu abri a porta, olhei e falei assim: "O que que você quer hoje?". E aí eu olhei assim, achando que era meu irmão. Uhum. E aí aquilo foi sumindo assim, aí eu: "Ué". Aí eu fui lá no meu irmão, falei: "O que que você foi lá no meu quarto?". Aí ele: "Mas eu não fui no seu quarto, mas você viu também?". Aí eu falei assim: "Viu o quê?". "Passou aqui um homem moreno, passou pela aqui, me olhou e foi lá pro teu quarto". Aí eu falei: "É, mas pra mim era você". Aí a gente contou pra minha mãe, aí eu falou: "Mãe, ele era assim, parecia com o Anderson". Ela falou: "É seu avô". Porque meu Caramba. porque meu irmão mais velho é parecido com meu avô, só que o meu avô era mais Hum. atarracado, mais forte. Aí ela falou: "Vocês viram o avô de vocês, e só eu e meu irmão vimos, o outro não Caramba. viu". Cara, é muita história, né. E parece que o negócio acontece, assim, diariamente com você, todo dia tem alguma coisa, E né. É hoje muito E doido. deve ter, né, que às vezes a gente já vai se acostumando com alguns fatores e aquilo vai passando, vai entrando na nossa rotina e a Uhum. gente já não presta mais tanta atenção, isso mas explica deve estar rodeado. naturalidade, porque Uhum. a recorrência faz isso se tornar algo comum, né, É, do dia a dia, acontece. é. Eu só acho não, que é muita coisa, eu acho lindo essa ligação ancestral, né, falar, com você diretamente tudo isso, porque, Sim. cara, acho que a primeiro que eu também tenho uma ligação com a os caboclos, com os índios, Uhum. muito embora não tenha essa precisão direta que você tem de saber da ancestralidade direta com índios, eu gosto muito, por exemplo, de ler e ouvir, e até aconselho quem gostar também a ouvir, e a você também tem outro podcast muito legal que é o Projeto Mayhem, Hum. do Marcelo Del Débio, tem alguns episódios que eles falam sobre a Jurema, né, a consagração da Ah, Jurema, sim. que é um culto voltado ao povo indígena, né, ao caboclo. Sim, É como se você sim, sim. extraísse da Umbanda só esse povo e a ele fossem feitos os trabalhos, né. E é lindo, eu também na minha forma de entender a espiritualidade, sei que tenho um dos meus guias como um caboclo que é forte, quando eu sinto a presença dele, eu me sinto um cara de uns 3 metros de altura. A minha Hum. voz muda, e talvez eu seja um médium que incorpora e tenha ainda a consciência da incorporação, perceber tudo isso acontecendo é uma coisa linda, porque fala comigo. De alguma forma, eu não sei se da mesma quanto a tua ancestralidade, mas é algo que eu acho uma das coisas mais lindas, é isso. Mas enfim, só para comentar um pouquinho também da minha forma de perceber aí, né. Bacana. É, eu sou Mu muito orgulhosa disso mesmo, dessa ancestralidade, eu sou muito orgulhosa mesmo, de verdade, assim. Não, e eu acho que você tem que se orgulhar até da forma como você leva tudo isso, né, porque é uma forma muito sensata, muito coerente e muito sã, e muito responsável. É. E a gente não vê isso sempre. Então acho que mais do que receber todas essas informações, é como você dissipa essas É. informações. E eu acho que é bem raro. Eu acho que é É. raro, porque você não se aproveita disso pra nada e nem deve, não acho Não que deva, mesmo, exatamente, não mesmo. e você fala com muita responsabilidade de tudo isso. É, então, porque o meu medo é esse, porque entra naquilo que a gente fala, tudo é um sinal divino e você pira, e eu acho que cada experiência também é individual, né, também a gente É, tem que levar em conta isso. E eu acho que é um caminho muito perigoso quando a gente começa a envolver isso, porque as pessoas começam a achar que tem um poder que não tem.
Não tem. E elas Uhum. tiram proveito disso, sabe. Então, assim, pra mim eu não quero tirar proveito disso. Eu Uhum. posso falar pra você que talvez eu não quisesse algumas das experiências que eu tive, porque Sim. de 3 a 4 vezes Quebrar por dente, semana né. exato, 3 a 4 vezes por semana, eu ficava pensando: "Por que comigo? Por que que entre, sei lá, bilhões de pessoas eu tenho que ser a pessoa protagonista dessa história que passou por isso", sabe. Por quê? Por que que eu tenho que receber essas visitas? Por que que eu tenho que ouvir vozes? Por que que eu tenho, sabe? Então, assim, se você colocar na ponta do lápis, quando eu vejo a pessoa fala: "Ai, eu queria ser abduzido". Pô, tu não quer, tu não quer, Ixi. não quer. Você não sabe, você É, quer. você não quer isso não. Não é todo mundo que Mas lida bem com o isso. que você traz com tudo isso é um pouco na linha do que a Roberta falou e do que você trouxe lá no início, né, que é aquilo que acho que nos conecta muito ao que os Ocas vêm produzindo desde o Hangar, Uhum. que é aquilo: "Espera aí, eu me vejo nela, eu me vejo no que, ela está dizendo e sinto um conforto de não me sentir o único a passar por tudo isso", né, então Uhum. o Tem. relato tem muito dessa característica de as pessoas poderem se ver, como vocês mesmos falaram, né, no Uhum. outro e encontrar um conforto nisso. Quer dizer, eu não sou louco, É. e a gente sempre brinca, a gente já brincou com os Ocas também, né, às vezes essas histórias quando ocorrem quando nós somos menores, pequenos, a gente conta para um pai ou para uma mãe e sempre se escuta nos relatos, assim, que o pai ou a mãe fala: "Não, deixa isso pra lá, isso não é nada", quando na verdade o pai e a mãe estão com um Eles sabem. cagaço maior que É. o só Eles sabem exatamente o que sim. está acontecendo. É. Nossa, eu tenho uma história, você falou isso, eu tenho uma história sobre tá aí, tem outra história. Quando eu era criança também, eu ia brincar na casa de 2 amiguinhos que moravam em frente, e eles eram da igreja acho que batista, então eles não acreditavam nessas coisas e tal, mas sempre tivemos uma ótima relação mesmo eles sabendo que minha família era de umbanda, então era inclusive uma família que comia doce de Cosme e Damião, não tinha nenhum problema, sabe, ela Bom. não tratava dessa forma. Então a porta da casa dela sempre esteve aberta para mim, então assim, uma família maravilhosa. E aí a gente estava lá brincando naquela época, ia jogar videogame, tinha aquele amiguinho que jogava bem, você queria ficar vendo ele jogar ali, Uhum. um Mega Man, aquele jogo maldito, difícil. E aí era exatamente esse jogo. Aí estava todo mundo assim no quarto desse meu amigo, estava eu, ele e a irmã dele, e a gente lá vendo. Aí nisso, quando eu olhei assim para o final do corredor, que dava de frente para a porta de entrada, eu vi passar uma pessoa entrando no quarto, rápido assim. E aí eu falei: "Lu, eu acho que sua mãe chegou". Ela: "Não, minha mãe essa hora não". Eu falei: "Pô, eu vi, ela tá com um vestido creme de florzinha marrom". Ela assim, ela entrou lá no quarto dela. Caramba. Ah, ela não pode ser minha mãe. Eu falei: "Cara, então ela deve estar com os M&M escondido". Por quê? Porque ela vinha do trabalho e ela ganhava uns M&Ms e a gente sabia que ela tinha os M&Ms e a gente ia pedir pra ela. Então na minha cabeça foi lá: "Ó, ela entrou com escondida pra não dar M&Ms pra gente". Meu Deus. Aí essa minha amiga levantou, foi lá, não tinha ninguém, óbvio, né. E ela: "Ah, deve ser algum espírito". Aí eu falei: "Luciana, não brinca com isso". Eu já era uma criança de sexto sentido que já sabia. E aí eu falei: "Pô, não brinca com isso não, tal". Ela: "Ah, não, espírito, vem cá". Meu pai. Aí eu falei: "Pô, brinca com esse negócio não, não sei o que lá". Aí ela falou assim: "Poxa, engraçado, hoje na escola a menina estava falando que essas coisas têm, assim, às vezes na casa que morre uma pessoa, não sei o quê". E, vamos lá, na casa dela, a avó dela faleceu nessa casa. E eu lembro que foi assim que eu cheguei pra morar lá nessa casa, porque eu lembro de sair o caixão da casa, eu lembro de tudo Putz. isso. Mas assim, eu nunca tive medo, sabe, de nada lá, assim. E também as coisas que tinham acontecido eu ignorava, porque eu já era criança do sexto sentido. Já estava ligada no que Esse acontecia. daqui, né. Aham. Mas ali eu realmente achei que era uma pessoa viva mesmo. Porque parecia com os vestidos que a mãe dela usava. E aí ela veio falando isso, eu falei: "É, não brinca com isso não, tá". Passou. Aí, de fato, a hora que a mãe dela chegava, chegou, que era mais tarde, naquela hora realmente não podia ser. Aí a mãe dela chegou, aí ela foi lá na frente falar com a mãe dela, eu nem vi quando ela foi. Ela: "Mãe, como é que a minha avó foi enterrada?". Bateu na cabeça dela, tipo, ela ficou já desconfiada. Aí a mãe falou: "Pô, mas por que você tá perguntando isso?". Ela: "Não, foi como é que foi?". Ela: "Ah, foi com vestido creme de florzinha marrom". Puta merda. Aí, Caramba.
Cara, minha amiga voltou pro quarto, assim, branca, sabe, mais branca do que ela já era, ela voltou quase transparente. Eu falei: "E aí, o que foi?" Ela: "É que eu vou pegar um negócio pra te mostrar". Aí ela foi lá, pegou um porta-retrato, assim, aí ela mostrou a foto, aí quando eu olhei assim, não era nem a roupa, mas os vestidinhos, realmente eram os vestidinhos que ela usava, sabe, de senhorinha. E ela realmente era, e assim, a mãe era muito parecida com a filha, então por isso que eu confundi, de ter visto um vulto entrando no quarto, associei que era a mãe. E o quarto que ela entrou foi o quarto onde ela faleceu. Nossa. E aí a mãe dela, que cristã e tal, não duvidou de mim. Eu É, pa isso é legal. eu estava, ela não falou nada comigo sobre, mas quando eu passei pela sala, ela estava no telefone com o irmão, chorando, que era pastor, chorando, falando: "Olha, aconteceu isso e tal", ela contando pra ele. Porque assim, eu era uma criança, eu não conhecia a mãe dela, Não tinha maldade, né, não tinha não por que tinha, você inventar aquilo, né, é muito mais fácil você exatamente. acreditar na criança. Tá certo. Eu não tinha como saber a roupa dessa senhora, né, e ela entrando no quarto onde ela faleceu. E aí o irmão dela já tinha outra história, o irmão dela falando que era o demônio. "Você viu o demônio, que o demônio quer te enganar". E aí eu já que era essa criança, né, eu falo assim: "Pô, que o demônio quer perder tempo me enganando?". Nossa, né, não, É, ele tem mais gente pra atrapalhar. é. E aí ela, você vê, ela que era uma senhora que não tinha por que acreditar, ela não duvidou, assim, porque foi muito genuíno, sabe, a maneira, porque eu dei detalhes, né, então não tinha como eu saber, não tinha como. E no Eh, fundo, né, quem ama, eh, quem ama de verdade, deve lá no fundo, independente da sua religião, acreditar que exista uma vida após a morte. Que eu eu acho também. não, ninguém gostaria de perder ninguém que ama, né, e quando perde, gostaria que aquela perda fosse nesse, ou não ocorresse, ou não fosse, ou ocorresse só nesse plano que a gente vive, né, não em outros, e que a Yeah. pessoa continuasse vivendo. Então mesmo a religião, falar de mãe ainda, né, quer dizer, a mãe é aquela pessoa que você nunca queria perder para a maioria das pessoas. E aí vem um recado desse, é mundo Você sabe muda que esse você falou uma coisa interessante aí, que eu não tinha hã. pensado, assim, dessa forma, mas é engraçado mesmo, porque por mais que você não acredite nisso ou naquilo, quando as pessoas morrem, e próximas, né, ou não tão próximas, mas as pessoas falam assim: "Ah, fulano deve estar lá na outra vida se revirando". Independente do que você acredita ou não, você usa isso como uma Conforto. É, isso, é. Ou, sabe, tipo assim, pô, tudo beleza, tu não acredita nisso, mas você acha mesmo que a pessoa tá, tipo, Mas é um Jean, eu vou te senso falar, comum, sabe, é um negócio mas assim. isso é um conforto. Na semana passada a gente trouxe um relato aqui, semana passada ou retrasada, não lembro, de uma família que tinha perdido uma irmã, foi semana passada. Eu lembro porque eu falei da minha irmã. E aí eles tinham a irmã desse rapaz tinha morrido e a família ficou totalmente desestruturada, Uhum. porque ela não teve paz e ela só voltou a ter paz, depois que receberam uma carta psicografada, Olha que aí. aí todo mundo ficou tranquilo. E aí olha como não existe coincidência, né. Uhum. Aí nesse dia aí a gente gravou o relato nesse dia, tal, não sei o quê, aí no dia seguinte, veio com uma lembrança no meu celular aqui uma foto minha com o meu pai, uma foto de quando eu tinha 6 anos, assim, Uhum. super antiga, meu pai é falecido. E aí a foto ela é meio borrada, ela é muito ruim, assim, aí o que que eu fiz? Eu peguei essa foto e joguei na IA, e pedi para reconstruir essa foto. E aí a hora que eu vi aquela foto eu falei: "Caralho, velho", né. E aí enfim, né, meu pai não sei o quê, tá. E aí eu peguei e fui mostrar pra uma amiga minha, pra Cláudia. Falei: "Amiga, vem aqui". Eu assim, não conseguia nem falar direito, né, Aham. ela pegou e encostou assim, ela falou: "Nossa, que foto linda, é você", né. Aí eu falei: "É, eu joguei aqui na IA pra ela recriar, tal, não sei o quê". E olha o que que ela me falou. Hum. Ela falou assim, ela tem um irmão que faleceu também, Uhum. né. Ela falou assim: "Cara,
você sabe que minha mãe, a família dela é evangélica, assim, nasceram na igreja. Ela não, Ah, sei. mas a mãe dela super evangélica. Ela falou assim: você sabe que minha mãe, ela vive falando do meu irmão, tal, e não sei o que. Ela falou assim: eu sinto como se ela precisasse de um recado dele, Uhum. né? Então, assim, que ela só vai ter paz quando ela ouvir um recado dele. Eu falei: puta merda, cara. Eu falei: você tá falando um negócio que eu falei ontem. Aí eu falei assim: meu, a gente tratou um podcast sobre isso. Ela falou assim: então eu já pensei até, olha que daí ela extrapola, né? Ela falou assim: não, já pensei até em colocar na IA e fazer alguma coisa e mostrar pra minha mãe. Eu falei: não, não faz. Eu falei assim, porque se tiver que chegar algum recado para tua mãe do teu irmão, ele vai chegar, Uhum. né? E Sim. se não chegou ainda, é porque talvez não seja o tempo de chegar. Mas aí eu fiquei de cara, assim, eu falei: "Cara, não tem coincidência, sabe, não". E às vezes o que as pessoas precisam é disso. E o que eu falei a semana passada também da minha irmã, é isso, minha mãe nunca falou da minha irmã. Sim. E minha mãe é evangélica. Até o momento que eu manifestei um sonho que ela teve com a minha irmã, que foi das rosas, que eu saí distribuindo, e aí quando ela viu eu manifestando um sonho que ela tinha tido, Hum. aí ela pegou e falou: "Opa, é um recado", É. sabe. E É. ela não ignora também. Ah, sim. Aí ela falou assim: "Não, é um recado, foi um recado da tua irmã". É, não tem Então coincidência, Roberto. a gente É. precisa, não tem, e assim, a gente, né, sei lá, enquanto É. ser Mas humano, carne aqui. é justamente acho que essa vontade de esperança, né. Oi. Eu não, eu não sei, eu não sei. Eu acho que então, isso entra numa coisa, a gente misturando ufologia com essas coisas, que é uma coisa que, me incomoda um pouco. Talvez eu seja agora cancelada, não tô brincando, mas é que uma coisa que me incomoda às vezes no espiritismo, e não é o espiritismo, e se for também não é o problema, mas é que as pessoas que são espíritas, eu sinto às vezes uma certa arrogância vindo delas, como se elas fossem os detentores da verdade absoluta sobre isso. Ah, mas eu acho que religioso já. Não, Eu então, mas aí é que tá, é porque assim, eh, quando a gente fala das outras religiões, a gente tem a figura, sei lá, o Messias, enfim. Uhum. Mas quando a gente fala do espiritismo, a gente está baseado, em muitas experiências, né, inclusive Uhum. experiências pessoais, eu falar com me incomoda um pouco a maneira como eles colocam, às vezes, as coisas, de que, Como se fosse uma verdade absoluta, né. e eu acho que sim, o espiritismo ele tá bem próximo talvez mesmo De do uma que verdade absoluta. do que acontece, de Mas fato. não é só, né. Exato, mas não é só. Mas não é só. Eu acho que É, várias coisas acontecem isso, que é não é isso, só, eu acho que não seria privilegiado uma única religião, isso, Mas né. Eu acho sabe que que usariam todas as religiões, eu acho que no fim, né, que é o que eu acredito, elas vão todas convergir para uma coisa só. E a gente isso. vai ficar com uma cara de perda, né, É, falando: "Se eu tivesse ido por aqui ou se eu tivesse ido por aqui, eu ia chegar no mesmo lugar", era o né. deus da Polinésia. e tem É. uma aí esse é Tipo fantástico, Porta isso. dos Fundos. Exato. É Isso, isso, é é isso. isso. E aí eu fico meio assim com isso, falo. Sabe que isso que você está falando é muito também de o como a circunstância, o zeitgeist das coisas, como elas surgiram, né. Então a gente está falando de, por exemplo, kardecismo, espiritismo e tudo mais, que foi olhar para a espiritualidade pela perspectiva cristã, né. Uhum. A gente se olhar, para o início da Umbanda, lá na macumba carioca, tudo era uma coisa só. Mas aí vem alguém e olha para aquilo e diz: "Para mim disso tudo só me serve essa parte", e aí eu vou chamar de Umbanda. Para o outro Uhum. só serve a outra parte, então isso aqui é a quimbanda. Para o outro, sabe, é o candomblé. E aí cada um com a sua vontade de ver aquilo, é que constrói, né. Então, essa questão que talvez você passe para mim mais profundo é o que me indigna, é que nesse espiritismo tudo é
culpa e tudo é causado por alguma coisa que você fez em uma outra vida e hoje você está pagando Isso. por isso, uma penitência, um peso. É que nem o cristianismo também, né? É o Jesus que castiga, né? O É. Deus que castiga, que pune e que te mostra o que é o pecado. É, Eu acho que você conseguiu explicar o que eu estava tentando dizer, sem ser muito agressiva. Mas acho que é isso aí. É igual, tipo: "Ai, a pessoa é autista porque na outra vida, porque não é. sei o quê". Aí eu falei: "Gente, calma aí, vamos com calma nisso aí". Ai, a gente trouxe até um vídeo uma vez sobre isso, porque os meninos são autistas, né? E, cara, é É, uma punição, assim, é uma é, porra, você vai se fuder nessa vida, porque na outra você põe nisso. eu acho muito injusto que eu venha pra essa vida sem lembrar o que eu fiz. Você quer que eu melhore, mas você não me dá nenhuma dica, E sabe? chega um Eu vou continuar absurdo, na minha fazendo opinião, de coisa. dizer que a gente escolhe por todos os É. percalços que a gente deve correr nessa vida. Para mim é a coisa mais absurda. Eu, se tivesse do outro lado, falava assim: "Teu pi, não vou, não volto para essa desgraça que você está querendo que eu viva, fico aqui". É. É, Eu sei que eu estou sendo então, irônico, é isso que eu sarcástico, falo. mas a Assim, verdade vamos para mim assumir que é uma religião e você não precisa me provar nada, também não venha me convencer, é porque não vem me pregar como a galera vem no ônibus também me convencer. Então, se não faça do mesmo jeito, só de forma faça a mesma coisa de forma diferente. Então, assim, eu fico incomodada às vezes com essa galera que quer misturar ufologia com isso. É, Exatamente por isso. é por isso. Exatamente por isso. Talvez as coisas estejam sim interligadas, a gente não sabe, mas não empurra certas coisas que vocês tiraram, sabe Eu acho lá que de elas são onde. complementares, né, eu acho que É. elas quando eu comecei a estudar a cabala, né, e eu sou escorpiana, eu já tinha passado por todas as religiões, né, mas aí o porquê que a cabala me seduziu, né, porque ela não exclui ninguém, Hum. né, e ela não exclui nada, ela não exclui a vida após a morte, ela não exclui, a umbanda, né, e a gente Uhum. fala que, eu sempre falo isso aqui, que o rodar a galinha pelo pescoço, quebrar a galinha, que aprendeu com quem? Com os judeus, né, porque tem um ritual no judaísmo, num dos rituais da cabala, que a gente roda a galinha para Sim. quebrar o pescoço, né, o pular ondinha, o mergulho da então assim, ela não exclui nada. Isso tem no judaísmo também? Tem, tem. Então faz Tem as sentido, eu ouvi imersões uma vez. Tem as imersões de água, tem tanto ritual que quando a gente olha pra Umbanda fala: "Cara, é igual", né, e quem veio primeiro? Aí é uma discussão que eu não entro, porque não é esse o foco, Sim, mas eu acho que o foco é o quê? É não chamar uma filosofia de vida de religião, né, sim. e assim que a gente chama, né, a gente fala o Messias, eu também já falei isso aqui Aham. algumas vezes, o Messias não é um Messias, não é uma pessoa, na verdade o Messias é uma consciência. Né, Uhum. é quando essa consciência voltar, né, é que as coisas vão ter outro rumo, não estamos esperando o retorno de uma pessoa física, sabe, um salvador. Na Aham. verdade o salvador somos nós, né, é a É, nossa consciência, tá dentro da nossa é. cabeça. A gente Então muda ela isso. então ela não exclui ninguém, né, e ela não exclui nada, diferente do evangélico, ele exclui totalmente o Sim, sim, espiritismo e ele não só exclui como condena, assim como o espiritismo às vezes condena também o evangélico com aquela coisa das línguas e tal, que também Uhum. que tenha uma face de verdade nisso também. Sim. Então assim, né, acho que talvez essa consciência que tem que chegar é Uhum. isso, né, é que tudo na verdade é uma coisa só, né, Sim. não tem essa, não tem aquela, não tem aquela outra. No fim é tudo uma coisa só, elas se somam, elas vão se complementando. boa. Eu só queria que a galera não fosse tão assim, fosse mais aberta inclusive, né, Ah, para as outras pessoas e tal, é porque a eu acho que consciência, afasta, né. né, afasta. Afasta, lógico que Tipo, afasta. você vê que, eu acho que um detalhe, tá, quanto mais eu tive frente a frente com o fenômeno, e todos eles, tá, não tô dizendo só, vamos lá, ET, mais eu me afastei da religião. Isso é uma coisa. Obviamente, E obviamente. e e eu não sei se isso é natural, sabe, se isso realmente é uma coisa, mas, Para mim é. eu assim, eu acredito nos orixás, carrego os meus orixás, mas eu acredito nisso.
Agora, além disso, eu fico só olhando, assim. Eu não chego pra pessoa e falo: "Gente, isso aí não existe, eu não faço isso", porque Uhum. eu não gosto de mexer na fé das pessoas. Eu acho que a fé é uma coisa importante pra cada um. Muita gente se salva na fé, Uhum. sabe. Então muita gente se encontra na fé E também, muita gente se perde né, nela e se também. perde também. Na E se verdade, as perde. pessoas não se perdem na fé, elas se perdem na religião. É. Tipo, hoje em dia eu vejo muita coisa triste o Lu tá falando, né, da Umbanda e tal. A Umbanda hoje virou um negócio que não é o caso, não vou falar, mas assim, que me incomoda. Então quanto mais eu vejo das coisas que eu vejo, mais eu me afasto, porque é diferente do que eu tô Uhum. vendo. Tá muito longe do que eu tô vendo, do que eu vi, né, do que era mais verdadeiro. Aí eu Raiz, vejo né, não tem a Umbanda isso, cadê a Umbanda é, raiz, né, é isso, é da isso. Dona Benedita que benzia, que atendia lá no centro do terreiro de chão batido, hoje é gourmet, Isso, hoje é tudo pra terreiro, atender as outras chão classes. batido. Terreiro, É. eu lembro, a Dona Benedita era uma mulher que benzia a gente lá quando a gente estava com os buchos virados, com as coisas toda. Terreiro, Só com chão aquela batido. aquela pembazinha ali pra fazer Exato, a mulher não precisava de nada, não precisava de água filtrada, de não sei quê. Aí me desculpem, eu nessa busca também fui a diversos terreiros de Umbanda em Curitiba, e eu chego em um que o Exu que estava incorporado ali era um palestrante, parecia que eu estava assistindo o TED Talk do negócio, o cara só faltou falar em Bitcoin, né. E É, outra, gente. nesse mesmo terreiro, para a gira, muda tudo, colocam umas macas para fazer reiki. Do Neida. Mas você sabe que as pessoas falam isso e as outras acreditam, né. Eu já é igual entidade que tá ligada em invasão alienígena, entidade que diz que vai acontecer isso, entidade que sabe sobre tráfego aéreo, sabe. O negócio é um negócio meio doido, sabe. E E você sabe que o depois que a gente alienismo. começou Oi, Roberto, pode falar, pode falar. não, que, você estava falando que quanto mais você percebe os fenômenos, mais você se afasta da religião, né. E quando a gente começou o canal, na verdade os meninos começaram, né, e eu entrei para fazer uma participação e fiquei. E faz o quê? Sei lá, foi no ano passado, outubro do ano passado. E eu era a pessoa que, assim, que eu sempre estudei, estudo a cabala há algum tempo, Uhum. mas eu jogava tarô, tinha todo, né, tinha os orixás, tinha Sim. enfim. E aí você começa a se afastar de tudo mesmo, É, porque você parece que você começa a encontrar um outro sentido, né, isso. porque a forma como aquilo estava sendo explicado, não faz muito sentido mais na minha cabeça. Você me entende, né, acho que tô Aham. falando com alguém que consegue me entender. Sim, sim. Aquilo não fazia muito mais sentido na minha cabeça, era mais uma coisa de eu entrar dentro de mim mesma, assim, e de acessar a minha consciência e os meus arquivos, do que algo externo. Isso. É. Que alguém pudesse me falar, não que o que pudessem me falar, fosse ou que já me falaram, fosse descartado, mas eu acho que muitas respostas, não estava ali. Uhum. Faz parte da É. Coisa doida. Aí a gente entra no papo de gente doida. Mas eu acho que é um caminho mesmo, de quando a gente se aprofunda nisso, e aí você vai vendo que é como eu falei sobre as coisas fantásticas, né, as coisas não são tão fantásticas como você imagina, às vezes elas são Não. simples. E aí você vê que, pô, não é bem assim. Eh, mas é isso, eu queria entender, tipo, eu queria entender, ter a resposta, por que que acontece comigo, porque isso e aquilo. Mas eu cheguei num ponto que não faz diferença Aceita mais. que só dói me que dói É menos, né. isso, é isso, porque eu acho que é uma busca pelo o teu santo grau particular, É. sabe. E aí você fica assim: "Mas eu quero respostas", aí você fica assim: "Mas você quer mais respostas do que eu tô te dando? Você Você quer tá mais louca, né. você quer mais um dente quebrado? Você quer mais outro galo na cabeça?" Porque olha só gente, eu Resposta acordei como você já. é isso, eu acordei com um galo na cabeça, que eu só fui descobrir esse galo, na metade do dia e ele só foi doer 24 horas depois. E ele ficou doendo um mês. E aí eu falo assim: "Tá, como é que isso acontece? O que que aconteceu? Como é que eu vou
explicar isso? Aí eu fico perguntando, mas existe? Eu vou falar, eu não tenho a menor dúvida de que existe algo além disso. Eu não vou dizer pra você se é um extraterrestre, se é interdimensional, o que que é. Eu não sei. Eu não posso dizer isso. Mas existe, tá? Não dá pra negar que existe algo. Não, não dá. Não dá. E É a gente ser muito arrogante, achar que acaba tudo aqui. é. Agora, o que é, não sei. E aí, ponto maravilhoso para a gente caminhar agora para o final, e eu acho que o que você comentou é rico, né? Eu vou brincar com, se fosse a Bela Gil, você pode substituir o porquê eu pelo o que eu faço com isso. Né? Quer dizer, esse, né? Porque o porquê eu sempre nos coloca naquela posição divina, né? Quer dizer, pô, mas se eu sou criado igual à imagem e semelhança de Deus, então eu também sou parte dele, então por que que o mundo conspira contra mim e só comigo, né? E aí, a riqueza, talvez, já que perguntar é algo muito rico, ao invés de por que eu, e o que que eu faço com isso agora, né? Aí Tá, eu passo por essas experiências, para que eu possa ter uma compreensão melhor de mim mesmo, para que eu, perceba o meu meio, assim como você falou da tua ancestralidade, né, eu fico imaginando o quanto o caboclo, quanto o índio conhecia do seu meio, da natureza, ao ponto de saber que daqui a 1 hora ia chover, muito embora não soubesse o que que era 1 hora, mas que iria chover, Uhum. que iria dar um pé d'água, que ia não sei o quê. Simplesmente por conhecer, é o quanto a gente se conhece para conhecer o que está ao nosso redor, né. Então o que que eu faço com isso? Que é aquela pergunta que talvez tenha se perdido com o tempo, né. Enquanto o índio, o nosso ancestral, sabia exatamente o que fazer com tudo isso, a gente está tendo que reaprender, só que sem manual. Esse É verdade. É. bacana. Ele É. o que ele entendia daquilo, ele viveu bem com isso. É. Ah, o trovão é isso, a chuva era isso, a lua era isso, e ele viveu bem com isso. E tá tudo bem pra ele, A gente sabe. tem que ficar procurando os porquês. É, e pra ele estava tudo bem, agora não, a gente é porque a gente é curioso desde sempre também, né. E aí a gente recebe uma enxurrada de informação e a gente tem que aturar aí, Exu em podcast, alienígena em podcast, essas coisas, né. Ai O caramba, como é que é o nome daquele podcast que a gente até fez episódios tirando sarro deles, o paranormal. o Paranormal Paranormal Pô, os Experience. caras levaram uma pessoa pra é que eu acho desrespeitoso, independente de qualquer coisa, pra receber, não foi pra baixar O receber um golfinho? espírito. É do golfinho? Não, pra É, porque teve o golfinho. teve golfinho? Teve golfinho, teve Ai gente, porra, então, tá vendo? Aí teve o Freud, né, teve é, Freud. teve Freud. Teve Ah, Freud. foi esse dia, isso aí, É, foi esse dia, e eu ia baixar o Freud lá. é. Aí, cara, assim, Ó, o único mãe ponto de que eu quem queria assisti, culpar, né? né, É. o único ponto que eu assisti dos caras que foi bacana, e não foi por culpa deles, essa responsabilidade de ser bom, é que eles levaram alguns, indígenas e mostraram fotos de extraterrestres, vamos chamar assim. E um indígena falou com o outro, "Ah, esse aqui é o Homem-Formiga", alguma coisa assim, pela composição da cabeça, né, de um Grey, que lembrava para eles uma figura folclórica, que era esse tal de Homem-Formiga. Então, para você ver como em cada sociedade se tem uma percepção também daquilo que pode ser para nós o É. extraterrestre, para eles era talvez a formiga ali, enfim, né, algo que ele vivia. Mas enfim, sem entrar nesse detalhe e novamente criticando esse tipo de podcast que é sem sentido. Bom, eu vou caminhando aqui então para o final, agradecer a Atena, a Janine, por ter participado. Imagina. Você não sabe como é bom ter ouvido tudo isso. Obrigado mesmo de coração da minha parte. E, cara, a porta está aberta aqui do Crônicas, do Define, e sempre esteja com a gente aqui quando quiser e puder.
E antes de passar para Roberto, só queria que você dissesse quais outros podcasts você participa, como é que as pessoas podem ouvir mais de você, fica aberto. Poxa, obrigada aí pelos convites e pelo convite. Esses assuntos eu gosto muito de falar, então se for falar de ET, eu vou ficar falando aí. É porque hoje eu tive que me conter, assim, sabe? Mas Vamos fazer a segunda parte. bom, por favor. vamos falar de ET, que eu gosto de falar de ET. Mas obrigada pelo convite, assim, é legal porque, como eu falei, é importante a gente dar o relato, é que outras pessoas que às vezes estão sofrendo mesmo com isso, né, estão levando isso ali, e elas falam assim: "Não, espera aí, eu não sou tão maluco assim", que é fácil de se achar maluco, gente, não se preocupa, tá. Eu sempre me achei maluca por uma boa parte do tempo, mas assim, obrigada pelo convite mesmo, acho muito legal esse trabalho, acho legal também que você de ter o pé no chão, é uma coisa que me pega bastante, entendeu, quando as pessoas têm esse pé no chão. Eu tô aberta a ouvir, obviamente, todas as opiniões, mas assim, eu acho importante manter o pé no chão, sabe, porque senão vira um carnaval, um negócio meio assim. Eu gosto de carnaval, mas é confusão, é Não, confuso. vira uma bagunça. É bagunça, é confuso. E, bom, podcast, eu tenho meu podcast chamado Ninguém Vai Ouvir, que é só procurar lá no Spotify. De vez em quando eu apareço lá pelo Bunker X, né, também procurar como Bunker X. Tem um tempinho que eu não vou lá, mas tem algumas participações. Mas eu tô aí com o meu podcast, Ninguém Vai Ouvir. Eu recomendo, tá, porque é divertido, tá, não é porque é meu não, mas é divertido, me divirto. Ninguém vai ouvir. E é isso, gente, mas assim, sério, obrigada mesmo pelo convite. Foi um prazer mesmo, foi uma surpresa muito boa, tá, nesse bate-papo com vocês aqui, de verdade. Ai, super obrigada, Jean. As portas realmente, como o Lu falou, estão abertas aqui quando você quiser participar. Obrigada, gente. Quiser compartilhar, falar: "Puta merda, aconteceu tal coisa comigo", fala: "Vem falar com a gente, vamos conversar". Ficou coisa de fora, viu, tem bastante coisa. Então, não, vamos falar sobre. E tem alguns bate-papos que salvam o dia, né, salvam a noite e salvam a semana, diria que esse é um deles. Então, assim, obrigada mesmo. E puta prazer ter te conhecido e Ah, ter igualmente. encontrado você e estar batendo papo com você. Demais. Legal, legal. E já faz parte do Conselho de Notáveis, que é um grupo seleto de pessoas que a gente escolhe para sempre que a E gente dinossáveis, né? é, para a gente voltar a conversar e que a gente sabe que pensa como a gente, e é perto de gente assim que a gente quer ficar cada vez mais, né, de gente que também tem uma coerência, que tem pé no chão e que mais do que gostar do assunto, vive o assunto, sente o assunto Sim. e o assunto faz parte do dia. E essa é a melhor forma e é muito rica de trazer os relatos. Então, gente, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Roberta. Obrigado, Janine. Obrigada, Lu. E nos vemos Obrigada, na Lu. próxima semana. Tchau. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.